naquela época de começando a internet. Que é muito diferente de hoje em dia, porque hoje você viraliza com 1, 2, 3 coisas, você se torna um pseudo conhecido e tudo mais. Naquela época você não tinha esse tipo de acesso, nem pagando todo o recurso que você quisesse. Não tinha, não era pagável. Surreal. Não era pagável. Isso. Então, quando eu fui ao Jô, numa inocência, falei, falei umas barbaridades que hoje fico olhando, falei, que impulso, né? E que bom que que eu falei impulsiva, também. que pessoa impulsiva. Eu sou o Dr. Tiago Castro, pediatra, professor, palestrante e pai de 2 crianças autistas que inspiram minha jornada. Minha missão é ajudar famílias e profissionais a compreender o autismo através da ciência e vivência. Seja bem-vindo ao nosso canal. E é legal essa questão do Pod People, né, que é o seu podcast, que nós estávamos conversando como ele tem crescido, difundido, ajudado as pessoas. Mas para quem se recorda há pouco tempo atrás, a doutora Ana Beatriz não estava no Pod People, ela estava sendo entrevistada, participando de inúmeros eventos. E de onde sai essa ideia? Como começa tudo isso? Sabe, do dia para a noite ou foi algo mais planejado? Nunca foi planejado, nunca foi do dia para a noite. Eu fiz medicina, né, na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e desde o início, no 3º ano, eu assisti uma palestra do professor Oswaldo Said, e ele falava ser e estar consciente. Eu me lembro dessa palestra, assim, que não era nem ainda na época da psiquiatria, mas eu fui ver a tal palestra. E aquilo me deixou absolutamente fascinada quando ele começou a fazer a diferença do ser consciente e do ter consciência, que eram coisas diferentes, estados, níveis de lucidez e a coisa da tomada de consciência do ser humano. E aquilo me fascinou. Quando acabou a palestra, foi no início do 3º ano, eu fui atrás dele e falei assim, posso estagiar com você? Aí ele falou assim, mas como assim? Você ainda está na clínica? Eu falei, não estou, mas eu posso arrumar um horário. Aí ele, mas por que você quer estagiar comigo? Porque eu gostei do jeito que você falou sobre o ser humano, sobre comportamento. Aí ele falou, tá bom, então me procura lá na psiquiatria, no ambulatório, no dia tal. E aí cheguei lá, achei que ia estagiar dentro do ambulatório. Nada, ele falou, você quer mesmo estagiar? Eu falei, quero muito. Ele me botou para estagiar com ele num hospital em Jacarepaguá, que eram 1.500 pacientes internos, assim, aqueles excluídos, aqueles jogados lá e que a família pouco aparecia. Muitos pacientes crônicos. E ali foi a maior escola que eu pude ter na minha vida. Que legal. E aí eu falei assim, ele falou assim, depois de 8 meses eu estagiando lá, ele um dia falou assim, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí nós fomos almoçar e ele falou assim, você tem uma coisa chamada efeito xamã. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, efeito xamã é uma coisa que a gente não explica muito. Algumas pessoas têm, outras não têm. Por exemplo, eu não tenho. Ficou fácil. Não sou eu. Mas você tem. Eu vi aqueles pacientes que ninguém chegava perto, chegarem até você. Eu vi você contornar situações incontornáveis dentro daquele hospício, ele ainda falou assim. Eu vi você se divertir todas as vezes dentro dali. E eu me lembro que um dia estava muito calor e eu botei todo mundo na piscina. A direção ficou enlouquecida. Eu falei, não, gente, pode deixar, eu vou tirar um por um. A gente vai medir 5 minutos, aí sai. 1.000, né? Sim. Tinha que ter uma ordem. Sim. E aí, quando ele falou isso, ele falou assim, isso é muito bacana, você vai fazer uma carreira brilhante. Eu não entendi muito bem o que ele falava com isso. Saí dali, fui trabalhar, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em hospital, dando plantão. Comecei um consultório, que depois também um outro grande psiquiatra chegou para mim, olha, quando você se formar eu te empresto, eu tenho uma sala sobrando. Eu nem sabia como fazia. Como funciona isso? Que foi o Calbi Araújo, né, que já se foi. E aí eu usei a sala e comecei a atender do jeitinho que eu podia. E tirava dúvida com o Oswaldo, com o Calbi, eles sempre muito dispostos, assim. E aí chegou uma época que eu já estava tendo consultório, já vivia do meu consultório direitinho, dos plantões. E aí eu resolvi escrever um livro, que foi o Mentes Inquietas. Que foi o primeiro, todo mundo acha que... Que veio depois. Não, ele foi o primeiro mesmo. E aí ele ficou 1 ano, porque não tinha nenhuma editora que quisesse publicar.
eu sabia que era aquilo que eu tinha para falar, né? Que legal. E aí fui num Sem Censura, e lá tinha um cara que falou assim, Louis Frankenberg, que era um economista, ele estava lançando um livro dele que era sobre economia. E ele falou assim, vai lá na minha editora, porque você fala muito bem, você escreve do jeito que você fala? Aí eu falei, não sei, mas posso tentar. Aí eu levei o livro, assinei um contrato, que na época era terrível mesmo o contrato. Eu jamais assinaria aquele contrato hoje. Ele era unilateral. Exatamente, não era um contrato, né? Era um distrato para mim, um contrato para lá. Eles. Aí eu só sei que... Mas eu estava super animada, levei o livro. Faz parte do processo. A gente tem que estar animado, né? E levei o livro do Mentes Inquietas e o cara olhou e falou assim, isso aqui não tem pés nem cabeça, isso aqui não vai vender. Isso... Mas é o que eu tenho, você falou que eu podia escolher o tema, eu escolhi. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte, leva isso embora e vamos fazer um sobre compulsão de compras. Eu falei, não, mas esse está pronto. Aí ele falou, não. Aí eu falei, e naquela época não tinha essa coisa, eu tinha assinado o contrato, tinha um com eles, não tinha digitalizado, nada disso. A sua cópia. A minha cópia estava em casa. Aí eu falei, posso ver o contrato? Aí ele falou, pode. Aí pediu lá, um cara muito arrogante, um cara que fumando charuto na minha cara, jogando bafo de charuto na minha cara. Deselegante. Totalmente deselegante. Mas eu ali quietinho, eu falei, bom, se só tem essas duas cópias, se eu rasgar aquela cópia, acabou. Eu tô livre. E foi isso que eu fiz. Tá Quando brincando. ele trouxe, eu falei, deixa eu só dar uma olhada. No que foi dar uma olhada, eu rasguei. O homem ficou enlouquecido. Ainda peguei o zipo dele, né? Aquele isqueiro que estava acendendo o charuto e queimei. Que sensacional. O homem mandou chamar o segurança. O segurança e falar, bote ela daqui pra fora. Aí eu falei, não, pode deixar, eu tô indo. Aí o segurança fazia assim, eu não vou nem lhe tocar. Eu falei, não preciso, eu tô indo, não tem problema. Ele falou, você nunca mais entra no mercado de livro. Você nunca mais, eu não sei o que. E ele era inglês. Sim. E eu falei, ok, não tem o menor problema. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, puxa Deus, obrigada, você me libertou, né? Ele não podia me processar nem nada, porque ele não tinha nem a prova. Aí eu parei e falei assim, mas agora eu vou publicar esse livro. Aí eu tinha um Peugeotzinho, 205. Eu tenho até medo de perguntar os anos, o ano que isso aconteceu mais ou menos. Isso, mas... olha, o Mentes Inquietas foi lançado em 2001, mas isso tudo vinha acontecendo desde o final de 1999, 2000. Então ele ficou ali parado esse tempo. E aí eu vendi esse Peugeotzinho, fui numa gráfica, eu falei, quantos livros dá para fazer com esse dinheiro? Literal. Aí o cara, olha, dá para fazer 5.000 unidades. Aí eu falei, tá bom. Então fiz. Não tinha noção de nada, gente. Porque assim, hoje, quando alguém lança um livro, se faz 1.000 cópias se você espera alguma coisa do livro. Se vende. Né? Que você tem uma boa expectativa. Você não cria um estoque de 5.000 livros se você não tem a percepção. Aí eu só sei que aquilo foi chegando na minha casa. A minha casa nem onde pôr. Não tinha onde pôr. Chegou um ponto que eu já estava pagando para a gráfica. Eu não aguento mais esse livro. Eu estava pagando para a gráfica ficar de depósito. E aí eu fui eu morava na Gávea. Aí eu fui na Letra de Expressões, que era uma livraria maravilhosa no Baixo Leblon, que era 24 horas. A gente se encontrava com as pessoas. Era uma época que o Rio de Janeiro era Rio de Janeiro. Então a gente ia para lá, porque tinha recital de poesia, tudo de madrugada. Os insônios se encontravam no Baixo Leblon. E aí eu cheguei pro pessoal da Letra de Expressões, que eu conhecia, os donos, falei, eu posso deixar uns livrinhos aqui? Aí deixei lá 8 livrinhos. Aí fui na livraria Argumento, que era aquela livraria que sempre aparecia nas novelas do Manuel Carlos, ali no Leblon. Posso deixar aqui, Marcos, o dono de lá? Pode, não sei o quê. Aí eu deixei lá numa quinta-feira. Quando foi na segunda seguinte, na Letra de Expressões, me liga uma mulher da produção do Jô. Turana Beatriz, aqui quem tá falando é Anique, não sei o quê. Sim. Aí eu falei, oi, querida, como é que você tá? Aí ela, não, é que a gente tá chamando, a senhora, o Jô pegou seu livro na Letra de Expressões, tá lhe chamando, tá. Não acredito. Aí eu olhei assim, falei assim, desliguei o telefone, falei, isso é trote de amigo, né? Eu falei, isso é amigo, que sabe que eu botei o livro lá e tá me dando trote, desliguei.
Liguei na cara da mulher. Eu falei, mas eu já sei até quem é. Eu falei, isso é coisa de Andréia. Jô. Né? Aí eu falei, a mulher foi e ligou de novo. Ela falou, doutora, caiu a ligação. Eu falei, não, agora é sério. É da produção do Jô? Ela falou, é da produção do Jô. A senhora quer ligar pra cá? Eu falei, quero. Aí me deu o telefone, liguei e ela atendeu. Ela, tudo bem, doutor? Eu falei, não, tá tudo bem. Desculpa ter desligado na sua cara. Eu achei que era uma brincadeira. Não, ela riu, não sei o quê. E isso foi na semana seguinte, eu já estava indo pro Jô. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tinha noção do que era fazer um Jô. Eu não tinha noção. Sim. De um dia para o outro, você Sim. imagina, a gente estava naquela época de começando a internet. Que é muito diferente de hoje em dia, porque hoje você viraliza com 1, 2, 3 coisas, você se torna um pseudo conhecido e tudo mais. Naquela época você não tinha esse tipo de acesso, nem pagando todo o recurso que você quisesse. Não tinha. É não era pagável. Surreal. Não era pagável isso. Então, quando eu fui ao Jô, numa inocência, falei, falei umas barbaridades que hoje eu fico olhando, falei, que impulso, né? E que bom que eu falei também. Que pessoa impulsiva. No dia seguinte, entraram 1.500 e-mails no meu consultório. E ali era 1.500 por dia. Tum. Ninguém mais sabia o que fazer, como responder. Foi uma loucura. O livro começou a vender, aí o cara da gráfica, tipo assim, vamos fazer uma coisa, eu vou fazer uma sociedade com você para entregar esses livros. Eu fiz uma sociedade com o dono da gráfica, nem sabia. Aí, 15 dias depois do programa do Jô, uma editora me procurou e falou, olha, vamos fazer isso organizado, porque você não tem distribuidora. Eu falei, não tinha nada. Eu, na realidade, não tinha nada. E aí eu vendi o livro para uma editora e ali começou, né? Mas olha, a minha vida é antes e depois do Jô. Não, antes de Cristo, depois de Cristo. A minha era antes do Jô, depois do Jô. Que sensacional.